A balança em minha mão simboliza a busca pelo equilíbrio entre as partes. Ou seja, ela representa a equivalência entre a culpa e o castigo. A espada simboliza a justiça, que deve ser aplicada com firmeza, de forma neutra, atingindo quem desrespeita a lei, sem distinção. A venda em meus olhos representa a imparcialidade, julgando sem preconceitos ou privilégios. E quando esses símbolos são ignorados, a falta de justiça, equidade ou imparcialidade, a violação de direitos, princípios éticos e morais, resulta em tratamento desigual, discriminação e resultados injustos, seja em atos individuais, sociais ou sistêmicos, como abuso de poder, a exploração ou falhas no sistema legal, levando a resultados tardios e até a impunidade. E quando o resultado gera impunidade ou quando o transgressor da lei não é punido com rigor, faz com que a sociedade passe a desacreditar na justiça ou se dá conta de que a lei só é aplicada para aqueles que estão às margens da sociedade e quase nunca para aqueles que estão às margens da lei. Tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades. Este é um dos princípios fundamentais do direito. Então todos são iguais perante a lei. Será mesmo? Fala Base, meu nome é Sara e eu vou falar sobre a sensação de impunidade que temos quando vemos criminosos fora da cadeia. De como sempre vemos pessoas que cometeram crimes saírem pela porta da frente da delegacia. E como certos benefícios são dados de acordo com a cor da pele e poder aquisitivo, a desigualdade faz com que a sociedade se revolte e desacredite na justiça. E essa desigualdade não é vista apenas na questão financeira ou na cor da pele, é também sentida no gênero e na idade. E aqui no Brasil, a sensação de impunidade está diretamente ligada à questão financeira, e isso acontece graças à fiança judicial. De acordo com o Jus Brasil, a fiança é uma garantia financeira que tem como finalidade o pagamento das custas processuais, indenização em caso de condenação e eventual multa. Em 2011, houve uma reforma no Código de Processo Penal, e a fiança aumentou seu campo de atuação, podendo ser aplicada como condição para a concessão da liberdade provisória e como medida cautelar diversa da prisão, concedida por um delegado que arbitra fiança em crimes com pena máxima de até 4 anos, enquanto o juiz atua em casos mais graves, com pena superior a 4 anos ou quando a polícia não a concede em 24 horas. Para se fixar a fiança, deve-se pensar no binômio possibilidade econômica e a gravidade do delito, ou seja, tomar como base os rendimentos e a gravidade do crime, o que é utilizado nos casos de prisão por não pagamento de pensão alimentícia. A fiança será dispensada ou reduzida de 2/3 para aqueles que comprovarem não ter condições econômicas para arcar com o valor fixado, podendo o juiz fixar outra medida cautelar mais eficiente. Para o caso concreto, caso o acusado seja pessoa com alto poder econômico, a fiança poderá ser aumentada em até 1000 vezes. Fiança pode ser concedida em qualquer fase da investigação policial e no processo até o trânsito em julgado, e será considerada quebrada quando regularmente intimado para ato do processo. O réu não comparecer sem motivo justo, praticar ato de obstrução ao andamento do processo, descumprir medida cautelar imposta cumulativamente com a fiança, resistir injustificadamente à ordem judicial ou praticar novo crime doloso. Se o réu vem a ser condenado e não se apresenta para cumprir sua pena, a fiança será julgada perdida, ou seja, o réu perderá integralmente o valor pago. Até aqui entendemos que a fiança já tem valores pré-estabelecidos, e que se a pena máxima para o crime for de até no máximo 4 anos de reclusão, o valor da fiança pode ser de 1 a 100 salários mínimos, e se a situação econômica for extremamente precária, o juiz pode reduzir esse valor em até 2/3 ou até mesmo dispensar o pagamento. A fiança pode ser dispensada totalmente, e se a pena for superior a 4 anos, o valor da fiança pode ser de 10 a 200 salários mínimos. Então, vamos fazer uma conta rápida para a fiança de 2/3 do salário. O mínimo para o ano de 2026 reduzido para 2/3, o valor é de R$ 1.080,67. O máximo para crimes com pena de até 4 anos, o valor a ser pago é de R$ 162.100. Em ambos os casos, o juiz pode até dispensar o pagamento da fiança. Caso o acusado seja comprovadamente pobre, e nos casos em que as penas são superiores a 4 anos de reclusão. Mas, e nos casos em que as penas são superiores a 4 anos de reclusão? O valor da fiança poderá ser de 10 salários mínimos, ou seja, R$ 16.210, ou de até 200 salários mínimos, R$ 324.200. Será que todos os acusados podem pagar este valor? Até aqui foi dada toda essa explicação para que vocês entendam como e por que a fiança é concedida. Vamos começar por uma coisa que muitos pensam: se alguém cometeu um crime, ele que o pague. Sobre isso não temos nem o que discutir, mas e quando duas pessoas cometem o mesmo crime? E há disparidade no tratamento dado pela Justiça em relação à fiança? De acordo com uma matéria do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, publicada em 6 de maio de 2025, um trecho intitulado Prisão antes do julgamento, marca da seletividade racial, informa que à época mais de 40% dos presos no Brasil estavam em regime de prisão provisória, ou seja, ainda não tinham sido julgados. Quando esse recorte é analisado por raça, o desequilíbrio se agrava. Entre os presos provisórios, 3 a cada 4 eram negros. Para a defensora pública federal Carla Nogueira, que colaborou com a pesquisa,
o dado revela um padrão. Jovens negros são presos com mais frequência, permanecem mais tempo detidos antes de julgamento e têm menor acesso à defesa de qualidade. E segundo a pesquisa, os crimes que mais levam à prisão provisória são furto e tráfico de pequenas quantidades de drogas. Infrações que muitas vezes poderiam ser tratadas com medidas alternativas, como liberdade provisória ou monitoramento eletrônico. A precariedade jurídica também aparece nos dados. Em média, presos negros provisórios aguardam mais tempo por audiência de custódia e têm menos acesso a advogados. A defensora Carla Nogueira aponta que a lentidão da justiça, combinada ao racismo estrutural, transforma a prisão provisória em pena antecipada e seletiva. Para a socióloga Juliana Borges, o dado dos presos provisórios é revelador. O racismo no sistema de justiça não se limita à violência policial. Ele se perpetua nos tribunais, nas defensorias mal estruturadas, na ausência de oportunidades e nas decisões de manter alguém preso sem sequer ser julgado. E de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, em dezembro de 2025, o Brasil contabilizou cerca de 293 mil pessoas em prisão provisória ou preventiva aguardando julgamento. Lembrando que os crimes que mais levam à prisão provisória são furto e tráfico de pequenas quantidades de drogas. Novamente, a pessoa que comete um crime tem que pagar pelo ato, mas o grande problema é a disparidade na tratativa dos casos. Pergunto a você, quantos filhos de rico pegos cometendo crimes estão atrás das grades aguardando o julgamento? E não estou falando de furto ou tráfico de pequenas quantidades de drogas, estou falando de homicídio. Isso sem falar naqueles que bebem, pegam seus carros importados, matam inocentes. E por mais que tenham sido presos em flagrante, vão para a audiência de custódia, pagam fiança e respondem por homicídio com dolo eventual. Quando será que nossos legisladores entenderão que quem dirige bêbado assume o risco de matar alguém? Então seria mais justo que todo crime passasse a ser inafiançável. Talvez assim a justiça seria feita de forma igualitária, porque o pagamento de fiança gera não só a sensação de impunidade, como também a revolta. Será que algum dia a espada, a balança e a venda serão lembradas como símbolos de justiça? Ou melhor, será que algum dia a cor da pele e classe social deixarão de servir como parâmetros para que justiça seja feita? Repito que o culpado pague pelo crime que cometeu, mas de forma justa. Pense nisso. Até mais, base.